Oi, Tayana. Tayana, você conseguiu resolver o problema da Fiotec, Tayana? Só um minuto. Oi? É que eu vi que você estava aqui e ia aproveitar, mas... Não, eu tô aqui, é porque eu tava escovando o dente. Eu tô resolvendo, Tânia. Tô resolvendo. Falta, já Bom, consegui adiantar a prestação de contas. Tá caminhando, porque tava tudo agarrado, né? Mas tá indo. E o que tá faltando agora são as compras, mas eu já tô com os formulários prontos pra gente poder fazer. Eles aceitaram fazer a distância numa boa, então tá fluindo. Acho que a gente que consegue. E o bom, que bom. relatório tá pronto. Eu coloquei 4 atividades no relatório. Que bom. Importante é Foi. esse dinheiro todo, não pode deixar nem um pouquinho. Tá, vai fluir. Vai dar certo. Então tá bom, tá bom. Oi, Roberto, tudo bem? Tá com uma boa barba grande, cara? Tem que colecionar alguma coisa durante a pandemia. Olá, boa tarde. Oi, Augusto. Olá, Oi, Eric. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vamos esperar aqui até umas 5h05, 5h06, aí você começa, Roberto. Tá bom. Tá bom? Deixar o pessoal ir chegando. Ai, hoje estou tão cansada que eu estou doida para que alguém me apresente alguma coisa, eu não tenho que falar nada. De manhã nós fizemos um evento, né, do programa de Chagas da Fiocruz. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas se não tiverem, depois vejam. E é um programa que eu fui fundadora há 20 anos atrás, então eu estava do início ao fim, organizando desde os slides da apresentação do vice-presidente, a minha fala, que foi depois, com homenagem a Nazaré. Se vocês quiserem conhecer uma mulher que é realmente a inspiradora desse trabalho todo, escutem a minha fala depois naquele evento. A gente vai tentar dar uma recortada e botar no canal Falamos de Chagas, porque Nazaré era uma mulher que voltou a estudar aos 40 anos, depois de ter 6 filhos. Então, já é diferente, né? Ninguém conhece alguém assim. E aí fez uma carreira mega, entendeu? Formou ao todo, sei lá, 25 doutoras, e esses já fizeram 4 gerações de doutores. Eu fui a primeira doutora que ela formou, entendeu? Então, e se você pegar pela árvore genealógica dela, a orientadora dela foi uma senhora da UFRJ que foi orientada por uma prêmio Nobel. Então, a gente tem, assim, uma genealogia muito relevante de mulheres, sabe? Um monte de... Ela formou de todas essas gerações todas que ela formou, 70% são mulheres. Isso não é comum, entendeu? Você ter uma genealogia grande dessa. E isso tudo eu só descobri fazendo a apresentação dela. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então, eu fiquei muito emocionada. Terminou só quase 2 horas da tarde. E foi... Eu estou até agora, nem abri meu e-mail ainda. Estou resolvendo coisa. Mas eu acho que agora a gente já vai poder começar. Já tem bastante gente. Quem não está, vai chegando. Então, alguém tem alguma informação importante para passar ou a gente pode dar a palavra direto para o Roberto? São 2 Robertos, né? Esse é o nosso Todor. A gente chama ele de Todor e o outro a gente chama de Beto. Nenhum dos dois a gente chama de Roberto. O Beto está de máscara dentro do laboratório enfurnado. Ai, não falo. Tá bom. Maria Marta, bem-vinda. Ana é nova, né? Aqui no nosso grupo. Ela é a estudante de ensino do Roberto. E boa tarde, gente. Assim que der. O Helder, que já está na 3ª reunião. Estou gostando, está vindo. Tá bom, gente. Vamos começar, porque senão a gente não pode assumir atrasos, não. Vamos começar. Roberta, a palavra está com você. É um projeto relativo à tese de doutorado do Roberto Todor.
Posso compartilhar a tela? Peraí, então? deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí, deixa eu te autorizar que eu não fiz isso. Vê se dá para compartilhar já ou se eu tenho que botar como co-host. Eu acho que. Share screen. Dá para fazer agora. Peraí. Ele que ficou preso na estrada aquele dia, não conseguia chegar, e aí a gente terminou liberando todo mundo depois de uma rodada de conversa. Vou botar no 1 aqui. Não é esse. Você tem que abrir direto no programa que aparece na sua tela. Isso. É que eu estava na dúvida se eu... Está aqui. Agora foi. Deixa eu ver se está tudo aí. Tá. Espero que esteja correto. Deixa eu botar aqui para ampliar. Tomar tela cheia. Isso. Ok. Então, vamos lá. Boa tarde, eu sou o Roberto Todo, minhas orientadoras Luciana Garzoni e Tânia Araújo Jorge, e venho com a proposta da fundação do Instituto Prodígios, a partir do que nós estamos desenvolvendo na tese. Então, essa apresentação ela é uma mistura do que eu apresentei alguns dias atrás num evento do IOC sobre meus colegas no Projeto Horizontes, que estão justamente tentando fazer com que nossas teses produzam um empreendimento. Então, a princípio, nós batizamos de Fundação Prodígios, mas tudo pode mudar até o dia que a gente concretizar a primeira venda, né? O primeiro oferecimento de serviço. Mas vamos lá. Então, para quem e por que esse projeto? Nós temos aí um trabalho com a geração X, a geração Z, que agora estão começando a surgir matérias sobre esses jovens, que eles têm de 8 a 20 anos, em torno dessa faixa, que são jovens que vão entrar no mercado de trabalho e que eles estão totalmente voltados para o uso da comunicação digital, para o uso das redes sociais, etc., e seus produtos derivados. E eles entraram muito mais do que a geração X, a geração Z, muito mais do que a geração Y, a geração Z, eles estão confrontando demasiadamente seus professores, seus tutores, porque a linguagem de aprendizado que eles estão demandando é totalmente diferente hoje em dia. E está havendo um conflito muito grande e isso está provocando mais evasão escolar. E aí que a gente entra, né? Qual o propósito do Prodígios? É aplicar uma estratégia educativa para a promoção da saúde em territórios vulnerabilizados a partir da elaboração de tecnologias digitais em um ambiente criativo e crítico, além da preocupação dos jovens para sua inserção no mundo do trabalho através da economia criativa. Eu espero poder explicar melhor nos próximos minutos para vocês. Vamos lá. Então, a proposta da Fundação Prodígios, onde nós temos 4 perfis de produto, que é o curso de extensão para jovens do ensino médio de escolas públicas. Uma versão seria um hackathon de 2 dias de trabalho, uma outra versão de 2 meses de trabalho, uma outra versão para o semestre, né, 4 meses de trabalho, e uma versão para trabalhar com eles o ano inteiro. Todos essas 4 propostas, o nosso foco é que, no final, eles façam uma apresentação executiva das tecnologias digitais que eles acabaram de criar. Então, a ideia é colocar os jovens como protagonistas da promoção de saúde de suas comunidades e que eles, com esse aprendizado, tenham a oportunidade de aprender através de espaço dialógico, através de entrar em contato com a economia criativa, com a cultura, com a prestação de serviços, etc. E a tecnologia, produtos tecnológicos. E tudo isso formatando, pensando
que vai ser uma experiência para uma inserção deles no mercado de trabalho, para que seja parte do currículo deles, para que eles possam facilitar essa apresentação, né, nos futuros estágios. Vamos lá. Nossa grande inspiração, está aí nossa querida Tânia, é a linha de pesquisa do LITEB de Ciência, Arte e Cidadania. E eu vou abordar mais essa linha de pesquisa que me encantou tanto e que encanta tanto a vocês aí, meus queridos colegas. Vamos lá. Então, o Prodígios, ele propõe que, com a ajuda de parceiros e patrocinadores, a gente possa implementar um curso de extensão num âmbito de educação não formal, no contraturno das suas aulas, e com o objetivo de fazer uma elaboração, uma criação de tecnologias sociais digitais voltadas para a saúde. Então, criar TSDs, e nosso público-alvo, nosso protagonista é o próprio jovem, que buscando parcerias com o próprio agentes de saúde, né, agentes públicos, para que possa atuar efetivamente na promoção da saúde na sua comunidade. Vamos lá. Tem aí uma fala da Luciana. O Prodígios é uma estratégia potente para a emancipação das comunidades com relação às questões de saúde em seus territórios, por meio da conscientização sobre a necessidade de transformar sua realidade de forma crítica, ativa e criativa, contribuindo para a inclusão digital e preparo para o mundo do trabalho. Palavras da Luciana. Vamos lá. E aí, de ordem prática, nós implementamos 3 projetos, foram 3 testes, em 3 escolas, uma em Bom Sucesso, Manguinhos, ao lado da Fiocruz, outra no Cefet de Nova Iguaçu, e também na escola Bom Sucesso é uma escola no bairro vizinho à Fiocruz, tá? Uns 10 minutos da Fiocruz. E a primeira escola foi em Manguinhos, que é vizinha mesmo, sabe? Os alunos vinham a pé e trabalharam num laboratório. Então, temos aí, eu vou falar mais sobre esses passos, vou pular aqui, vocês veem os alunos em ação, e eu depois vou mostrar um vídeo de 1 minuto e meio do que foi no Cefet. Vamos lá. Tem aí as dinâmicas de ciência e arte, que se vocês quiserem, depois eu posso explicar um pouco mais a respeito, que é uma grande estratégia para que... eu falei dinâmica, ciência e arte, método, programa, né, Tânia? Não tem essa nomenclatura definida ainda, né? Não conseguimos, eu não sei se é possível definir uma nomenclatura, mas, enfim, através do uso de teatro, de música, artes plásticas, nós conseguimos abrir espaços para que os jovens se colocassem. Então, vamos em frente. Tem aí algumas dinâmicas, jogos cooperativos, enfim. Essa foto da direita embaixo é o processo de metaformação, o 5D, né, que é uma dinâmica que o Todd Siller nos apresentou. E, a partir do modelo artístico, eles conseguem expressar muitas coisas. Foi uma experiência fantástica. É uma pena que não vai dar tempo aqui de comentar sobre o que saiu, o que emergiu a partir dessas metaformações que nós fizemos com eles. Mas vamos lá. Roberto, a gente tem 30, 40 minutos para você falar, tranquilo, viu? Eu falei quanto? 6 minutos até agora? Não sei, pode ir tranquilo. Estou dizendo para você não... Apresenta sem correr. Tá, eu vou falar... Então, só vou falar mais um minutinho sobre as consequências que geraram a metaformação. Por exemplo, foi até a foto anterior, essa foto do Juan, que é à esquerda, ele está fazendo os braços assim,
porque depois dele falar, o grupo todo explicar, ele veio e virou esse isopor que vocês estão vendo, seria a comunidade com a fábrica, essa chaminé é a fábrica da Coca-Cola que fica nos fundos, não, desculpa, nos fundos da Coca-Cola tem um pedaço de comunidade deles. Então, ele pegou e virou, simplesmente estava falando sobre a comunidade, e ele virou o isopor literalmente, e ele fez isso com os braços e disse, na verdade, nós nos sentimos o fundo da fábrica. Então, aí é que eu pude entender, e dessa forma ele pôde explicar o quanto eles se sentem secundários diante de um vizinho potente. Isso foi muito interessante. E daí a ideia era criar blogs, vlogs, músicas, paródias que refletissem essa situação. E, na época, Todo Prodígia, eu não comentei sobre isso, no início de Todo Prodígia, nós temos a parte de divulgação científica, de criar tanto o espaço crítico como científico. E aí nós trazemos especialistas da Fiocruz, cientistas, para falar sobre os problemas, as doenças emergentes na comunidade. E os alunos, junto com o especialista, selecionam, então, a doença que vai ser trabalhada. No caso desse grupo do Juan, nós selecionamos a tuberculose, que era emergente. Coincidentemente, antes de começar essa versão do curso lá em Manguinhos, um jovem conhecido deles morreu de tuberculose, um jovem de 18 anos. Era um jovem bonito, saudável, esportista, morreu, né? E daí tinha também uma aluna que já teve tuberculose. Daí foi muito fácil trazer o tema e eles perceberem o quanto era emergente. E, óbvio, o especialista da Fiocruz mencionou os altos índices de mortes, de contágio e morte por tuberculose. E daí nós trabalhamos o tema e desenvolvemos TSDS, né, tecnologias sociais digitais, focados na tuberculose, que eu vou mostrar para vocês depois, vocês vão ver. Vamos lá. E daí, espaço dialógico e criativo, que eu comentei com vocês, para emergir as ideias. Daí a pesquisa científica, nossa Super Tânia deu uma aula sobre a Aedes aegypti, sobre dengue, e foi muito importante. Está aí também o vídeo audiovisual, o filme que tem na Fiocruz. Nós fazemos questão de colocar os jovens para fazer um trabalho de campo, entender o que é ser um cientista, né? Ser um pesquisador por um instante, né? E aqui no final eles desenvolvendo um blog, no caso, com o tema de tuberculose aqui, especificamente. Outros dois grupos trabalharam a questão da dengue, tá? E em Manguinhos foi trabalhada a tuberculose, cada um com a sua demanda. Vamos lá. Aqui, Dinâmicas de Ciência e Arte, nós temos o nosso super Vitor, querido, direcionou uma dinâmica para a criação de paródia sobre o tema de tuberculose. Aqui à direita, em cima, vocês veem um exercício para se chegar no jogo digital. Foi um jogo, a turma foi dividida em grupos e então, fizeram um jogo de tabuleiro com a temática da dengue. Aqui à esquerda, embaixo, nós temos um grupo que fez, vocês vão ver o resultado, vocês vão ver esse vídeo, eles produziram um Draw My Life com a temática. E aí o trabalho de grupo, que foi super difícil. Para eles, isso apareceu nas avaliações que nós fizemos, foi dificílimo trabalhar em grupo. Infelizmente, se tiver alguém que contradiga, por favor, é um aprendizado com quem é professor de chão de escola. O que apareceu para nós no Prodígia foi que eles tinham uma dificuldade profunda de trabalhar em equipe. E outra questão foi trabalhar com a tecnologia, fazer apresentação em tecnologia. Essa apresentação executiva que vocês estão vendo à direita foi no Cefet. Nas outras duas escolas, eu coloquei eles em cima do palco,
o pessoal de Manguinhos veio para o auditório Dani para apresentar em cima do palco uma grande projeção. Então, justamente um exercício de apresentação formal, e eu peço para que eles venham com uma roupa formal, como se eles estivessem indo para uma apresentação de equipe profissional. E eles se comportaram assim. Até o que eu ia comentar? Sim, que lembrando essa questão, tanto a dificuldade de trabalhar em grupo, como uma coisa que surgiu nas avaliações, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu até cortei todos aqueles gráficos que eu gerei que já foi apresentado para os colegas, mas eu adianto que surgiu uma dificuldade muito grande de fazer uma apresentação em PowerPoint. No grupo de Manguinhos, foi necessário estender mais um dia de aula para que eles tivessem, de 12 que estavam concluindo o curso, só 3 tinham mexido com PowerPoint na escola pública. Isso, no mundo que nós estamos, né, século XXI, com tanta tecnologia emergindo, eu achei gravíssimo e conseguimos contornar com uma simples aula. Eles fizeram suas apresentações em PowerPoint e, melhor ainda, subir no palco e apresentar os seus produtos, o que foi genial. Em relação a apresentar os seus produtos, eu não coloquei a foto da aluna aqui, ela não está nesse grupo, foi um outro grupo do Cefet, a aluna do Cefet, que está super acostumada a se apresentar, foi um grande presente que ela revelou para a gente, depois que o curso acabou, que foi um dos principais dias mais importantes da vida dela, no dia da apresentação, porque ela chorou bicas do lado de fora do auditório. Ela tinha um medo tremendo, apesar de ser Cefet. Ela estava morrendo de medo de se apresentar diante de uma banca que foi convidada, uma banca de 4 acadêmicos, pesquisadores de saúde, para selecionar as melhores tecnologias digitais. E a menina confessou para a gente que ela chorou, e que ela engoliu o choro, entrou e se apresentou com o grupo. E foi muito importante para ela, e ela disse o quanto foi importante quando ela buscou o primeiro estágio, quando ela fez a entrevista e se deu de frente com uma nova equipe, e ela lembrou do dia da apresentação dela, a apresentação executiva. Então, foi um presente para a gente, para confirmar que estamos no caminho certo. Vamos lá. Então, nós temos aí o Prodigi, ele trabalha num tripé, que é educação popular em saúde, ciência e arte e empreendedorismo social. Então, a base do nosso trabalho é essa. E, no caso, cidadania digital está embutida no trabalho de empreendedorismo social. Então, para ser empreendedor hoje, os jovens eles ganham um grande potencial se eles têm acesso, se eles sabem elaborar produtos digitais, tecnologias digitais. Então, vamos lá. O que mais que eu posso apontar aqui? Aqui já foi. Importante é esse foco desse tripé que forma o nosso trabalho. Então, surgiu, a partir de um trabalho com a Luciana, ela nos provocou de criar essa tabela que muitos colegas já estão fazendo uso. Eu tenho a impressão que o primeiro oficialmente a usar no artigo foi o Marcelo Mendes, com que a Tânia e a Luciana, me corrijam se eu estiver errado. E, foi anunciada na dissertação dela em 2014. Usando essa tabela? Uma tabela similar. Então tá bom. Para análise então, para análise de produtos. Tá. Então a Anunciata foi a primeira a usar esse conceito do casal Roots Bernstein, né, de forma que a gente possa visualmente avaliar o quanto criativo é a nossa atividade. Então, por exemplo, a atividade F é a atividade de metaformação. Ela trabalha todas as 13 categorias. Realmente a fazer metaformação. Para o Augusto, só para lembrar, deixa eu voltar aqui, Augusto, metaformação é esse trabalho de artes plásticas, onde eles criam um modelo tridimensional para expressar
os sentimentos, as percepções que ele tem em relação ao problema. Tá? Então, a metaformação nos propicia um grande alcance aqui de um potencial criativo na atividade. E daí, se o Augusto não entrou em contato ainda com o trabalho do Ruth Bernstein, que é o começando pelo Gênios, e eu esqueci o primeiro nome. Esqueci a primeira palavra do livro deles, dos Gênios. Se alguém, centelha de Gênios. Robert Centelha Michel e de Ruth Gênios. Bernstein. Nós temos o PDF, se alguém não viu ainda, eu recomendo. É um livro grosso, porque ele fala das 13 categorias, mas daí você entra em contato. É excelente. Vamos lá. E daí nós partimos para fazer avaliações, diversas avaliações foram feitas usando ferramentas artísticas. E esse aqui foi até um jovem, foi uma dupla que fez um quiz. Tem aqui o celular dele com Tuber Quiz, que foi o jogo que eles criaram. E aí ele escreveu aqui: nossa, não sabia que esse jogo poderia prevenir a tuberculose. Então, para nós, é de grande valor que o jovem tenha esse entendimento do quanto um produto digital pode proporcionar promoção da saúde. Vamos lá. Outra avaliação, eu só vou mostrar mais essa. Outra avaliação que nós fizemos foi de nuvem de palavras. E, para nossa surpresa, além da criação, né, aparece aqui a equipe, né, que eu comentei que para muitos foi um grande desafio, mas o que nos surpreende é que a criação das tecnologias digitais não foi sozinha a coisa mais importante para eles. Foi as dinâmicas de ciência e arte que proporcionaram tanto encantamento pelo Prodígios. Isso foi um grande presente. E, realmente, no caso, mais de uma vez, em vários cursos, especificamente no grupo de Manguinhos, eu costumava fazer as dinâmicas de ciência e arte durante entre 10 e 20 minutos, depende da dinâmica. Eu fazia no início, antes da gente começar as conversas, para provocar os jovens, né, dentro de um tema. E quando eu falava, galera, dinâmica, eles pulavam da carteira e corriam para frente. Era assim era ação e reação. E aí ali eu pude perceber, né, o quanto foi tão importante as dinâmicas, e foi um presente saber aí que as dinâmicas na avaliação final apareceu como um tema tão importante. Vamos lá. Vou então mostrar para vocês o vídeo de 1 minuto e meio de como foi a versão no Cefet do Prodígio. Vamos lá.
Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados, todos eles têm mais ou menos 1 minuto, tá? Eu vou passar isso aqui em frente para apresentar para vocês. Então, esse é o Draw My Life da galera de um grupo de Manguinhos. Tem um pouco mais de 1 minuto? Isso, 1 minuto e meio. Vamos lá. O tema é Aedes aegypti dengue. Daniel. Eu sou o Aedes aegypti e esse aqui é o meu Draw My Life. Eu acho que é assim que se chama, não é? Bom, há muito tempo atrás, a minha mãe depositou eu e meus irmãos em um vaso de planta. Eu e meus irmãos são esses pontinhos, esses ovinhos que vocês estão vendo aí. Depois a minha mãe foi embora. Então nós esperamos muito, muito. Finalmente choveu para que possamos evoluir. E assim, depois de alguns dias, viramos pinhas e passamos para o próximo estágio de nossas vidas. Então, depois de passarem mais alguns dias, nós viramos o estágio pupa, que é esse coraçãozinho aí que vocês estão vendo. E daí, finalmente, viramos mosquitos. Essa foto aí foi retirada pelo meu primo Reginaldo. Abraço, Reginaldo. Eu, daí, então, com muita fome, eu já fui direto caçar sangue. Eu estava morrendo de fome. Existem tantas pessoas no mundo que eu poderia picar, mas tantas. Só que eu piquei logo uma pessoa que continha febre amarela. E eu, infelizmente, contraí ela. Eu sou muito azarado, né, gente? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu Draw My Life. Valeu, galera! Foi. Tá, agora eu vou apresentar para vocês o Fim da Picada, que foi um vencedor do Cefet. O tema também é arboviroses. Vocês sabem que está tendo uma epidemia e não estão fazendo nada. Ô, mãe, trabalhar? Preciso de um tempo para jogar com meus amigos. Eu não quero saber. Todo mundo tem o dever de ajudar. Até parece que eu vou ficar esvaziando garrafa. Eu preciso sair com meu namorado. Não, você não vai. O mosquito vai invadir a cidade. E todo mundo vai pegar dengue, zika, chikungunya. Sério, cara? Cara, é verdade. Vamos todos morrer. Pô, cara, para de ficar ousado. Mãe, eu não limpei a calha, mãe. Eu não fiz o que você mandou. Me desculpa. O que você disse, Winner Rogério? Me desculpa, mãe. Eu senti quando ele picou meu braço. Eu senti. Caraca! Eu também esqueci. Nós temos que acabar com essa ameaça. Precisamos combater o Aedes. Essa é a nossa missão. É o nosso dever como cidadão. Vamos, gente! Corre, negada! Vai, gente! Vai! Hoje a meta é acabar com os 100 focos. Vocês falaram pra mim que era só uma virose, que não era nada demais. Vocês mentiram pra mim. Agora vocês vêm dizer que é uma dengue hemorrágica. Calma, não é tão ruim assim. Preparei colocando no pratinho das plantas. É, cara, é moleza, é só tampar a caixa d'água. E isso vai evitar que eu fique doente? Pode ter certeza. Onde será que eu tô? Será que eu tô dormindo? Será que eu vou pegar dengue aqui parada nessa água? Meu Deus. Tá, e por último, de 1 minuto, o Jornal do Aedes.
Vamos lá. Boa noite! Hoje, no Plantão AED, estaremos apresentando as opções de investimento do final de semana. Neste sábado, teremos o carro com lazer passando por todas as ruas do Rio de Janeiro. Um eventão para todos os inscritos. Faixa etária liberada, larvas, ovos, todos estão convidados. Ao contrário do que muita gente pensa, o fumacê agora não mais nos enfraquece, nos deixa mais forte. Isso se deve pelo uso inadequado dos carros fumacê em situações não graves. Agora contamos com a programação para este domingo. Como temos chuva forte programada para este sábado, domingo será um ótimo dia para você visitar as casas dos humanos. Como eles deixam garrafas de cerveja, por exemplo, viradas para cima, cheias de água, é um ambiente propício para nós procriarmos. Larvas e ovos não estão convidados, apenas mosquitos adultos prontos para procriação. Então, evitar também vasos de planta como esse, cheios de terra, pois não acumulam água suficiente para nós procriarmos. É isso, voltamos mais tarde, às 7 horas da noite, com o Jornal Aedes. Tenha uma boa noite. Foi o Jornal da Aedes. E, por último, queria apresentar um game, acho que são só uns 30 segundos, que foi vencedor em bom sucesso. E está aí um jovem do Cefet fez a programação. Tá. Então, eu mostrei alguns trabalhos, alguns resultados práticos, né, de tecnologias que foram criadas. Aqui é o certificado que é Prodígia, que eles receberam no final do curso. E eles reagiam, né, com muito orgulho, né, nesse recebimento. E é isso. Eu acho que eu comentaria alguma coisa sobre o que está acontecendo nesse momento com a tese, que o Prodígia virou Prodígias, né? E quem sabe virou uma fundação, um instituto, com a ideia de replicar esse curso de extensão para as escolas públicas e possivelmente privadas também, mas o nosso foco é trabalhar nas escolas públicas em territórios vulneráveis, para promover a saúde. E, enfim, tem um projeto do IOC, eu já estou terminando a minha fala, tem um projeto do IOC, que é o Projeto Horizontes, tem uns 8 projetos e os consultores estão ajudando a fazer com que o nosso produto se torne viável e que a gente percorra o caminho do empreendedorismo. Então, só vou mostrar rapidamente para vocês terem uma ideia do que caminho é esse para fazer um modelo de negócio. Então, por exemplo, definir quem são as minhas relações, né, e possíveis patrocinadores. E aí, aqui, por exemplo, é o conhecido Canvas, não sei se vocês conhecem, que a gente precisa definir como funciona nosso produto, serviço, o que é esse produto, para quem ele vai se propor. Aqui, por exemplo, eu descobri que meus clientes são 3, na verdade. Além do patrocinador, que me pareceu óbvio, eu tenho o gestor da escola como cliente e tenho o estudante como cliente. Eu preciso pensar nesses 3 perfis. Mas eu não quero aprender muito vocês. Se vocês desejarem, numa próxima oportunidade, eu posso falar um pouco mais de todo esse processo empreendedor. Mas como aluno, não posso tentar replicar o que eu estou aprendendo. Vamos lá. Outra coisa é a proposta de valor, que
pesquisador que fez o Canvas criou depois, viu que o Canvas não era suficiente e criou mais esse modelo de proposta de valor. Então, por exemplo, que eu acho muito interessante, eu precisei chegar nas dores, quais são as dificuldades, quais são os bloqueios. O Mr. Harvey, lá de Washington, fez esse exercício conosco no curso de Ciência e Arte há 2 anos atrás. Ele fez com que nós pensássemos quais são os bloqueios para que o nosso produto barrasse. A gente precisa pensar nos problemas também. E aí, no caso, tem as dores. E a partir do momento que a gente pensa nas dores, nos possíveis bloqueios, a gente precisa pensar nos analgésicos desses bloqueios. Então, só vou dar um exemplo, se tiver alguém interessado. Por exemplo, dos patrocinadores, pouco engajamento, um problema, falta de interesse de um patrocinador por ele ter pouco engajamento com a comunidade local. Se talvez ele perceber que ele realmente, se ele enxergar que ele tem pouco engajamento, que é uma dor, é um bloqueio dessa empresa, ele pode então se animar a justamente, como analgésico, ter um cadastramento dos jovens aprendizes nas empresas patrocinadoras. Ele pode aproximar, através do Prodígios, uma aproximação dos seus vizinhos e fazer com que eles abra mais espaço para eles trabalharem na sua própria empresa. Além da questão de marketing, né? De se expor, podendo dizer que ele está apoiando um projeto educacional e social. Vamos lá, e de saúde. Isso é outra parte que a gente precisa pensar no presente, a curto, médio e longo prazo. Mas aí eu já vou passar adiante. E assim, o próximo passo do Projeto Horizonte, que a gente está fechando agora a parte de precificação, quanto custa, quanto que vai ser cobrado, qual é o custo básico para a gente poder fazer com que funcione e quanto que, então, afinal, a gente vai precisar cobrar do patrocinador. Essa semana foi muito interessante conversar com Tânia e com Luciana, justamente questionando, afinal de contas, o LITEB vai fazer parte, o orientador e o co-orientador são sócios desse produto, tudo isso precisa ser pensado, né? E então tem as questões éticas, se se é uma empresa de fins lucrativos ou se tem mais a ver se é uma OCIP, OCIP ou ONG, sem fins lucrativos, enfim. E aí, o próximo passo, depois de definir o custo, vai ser fazer uma carta de apresentação para um possível patrocinador e eu vou testar. Eu vou chegar na Coca-Cola em Manguinhos, eu vou na Johnson & Johnson, vou na Merck e vou justamente checar se tudo que eu pensei até o momento e junto com Tânia e Luciana é viável, né? Em termos de empreendimento. Então é isso. Queria deixar uma frase que eu tenho trabalhado nas dinâmicas, apresentações que eu faço, e tanto para jovens como para adultos. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: precisamos de seus sonhos hoje para que desenhem um novo futuro, a fim de conduzirem a si e a todos para um mundo melhor. O futuro é agora. Ok? Então, fica isso, meus contatos, e aí é isso aí. Falei muito, falei 35 minutos. Falou bem, falou bem. É o suficiente para a gente te encher de pergunta agora. Ai. Deixa eu pegar o papel aqui. Foi bom, foi bom. Bom, pessoal, está aberto aí para perguntas, comentários. Ah, que bom que a Luciana entrou, agora que eu estou vendo que ela está aí. Eu já estou aqui há um tempão, desde o início. Desculpe, Na hora que você me mandou o link, eu entrei. Desculpe. Então, é isso, gente. Estejam à vontade para perguntar. Não sei se tem alguém inscrito aqui. Peraí, deixa eu controlar o chat. O Augusto levantou o dedo. Vamos embora, Augusto. Então, Roberto, assim, depois é o Eric. Eu quero conversar um pouco contigo sobre a questão de patrocínio, que é sempre uma questão bastante delicada, né? Eu acho que a lógica é muito legal, assim, né? A captação de recursos
em empresas privadas, setor público, ONGs, etc. E aí tu fala de chegar nessas empresas, que eu também acho importante, né? Tu ter essa disposição. E tu falou de chegar na empresa com uma carta de apresentação, eu imagino, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais desse processo, né? Que tu coloca assim que o patrocinador ele tem que perceber que lhe falta engajamento junto à comunidade, onde a empresa está situada, né? E tu acha que essa carta seria o suficiente? Ou tu pensou em algum outro tipo de material para agregar isso? Como é que vai ser a tua abordagem a essas empresas? Eu gostaria de que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque eu acho muito rico esse processo e até para que outras pessoas também aprendam, né? Então, como eu comentei, em termos de consultoria, eu estou no ponto de fazer o orçamento e fechar qual é o custo do Prodigy, para eu poder colocar no mercado, né, em termos de negócio. Então, eu te confesso que o que eu vou falar para você é ainda a nível de intuição, porque justamente eu vou testar. Quando eu preparar a carta, sabendo dos custos, eu vou começar o teste. Eu tenho alguma experiência com comunicação institucional, com ONGs, com instituições educacionais, sociais, ambientais, e eu aprendi já há algum tempo, eu aprendi com os superintendentes das ONGs, que geralmente o patrocinador não gosta de ficar pagando conta de telefone da ONG. Ele não gosta de pagar conta de luz da ONG. Isso é um problema seríssimo, que é a administração da ONG. É mais fácil, então, vender o pacote do projeto em si, o que vai ser implementado. Na carta de apresentação, eu vou mencionar algumas coisas, sim, do que surgiu na proposta de valor. Então, esse exercício de fazer o Canvas e a proposta de valor geram algumas provocações, geram movimentos para a gente tentar entender o que a gente vai vender. Na carta de apresentação, semana passada, eu aprendi uma coisa interessantíssima com o Alexandre Cabral, que é um dos consultores, que ele falou o seguinte, que eu achava óbvio que a gente precisa ser apaixonado pelo produto para a gente vender o produto, certo? Não tá. Ele falou que não. Então, se eu vou vender sapato, eu não tenho que estar apaixonado pelo sapato que eu vou vender. Eu tenho que me apaixonar pelo conforto que eu vou criar na pessoa, pela liberdade que eu vou dar a ela para executar alguma tarefa. Então, se eu estou criando um tênis, eu vou fazer um tênis para um jogador de futebol ou para um corredor de 100 metros. Né? Então, eu tenho que estar apaixonado pela solução que eu vou criar. Então, por exemplo, quando o Alexandre falou sobre isso, eu já fui escrevendo rapidinho quais são os problemas que eu estou apaixonado, que o Prodigy soluciona. Então, eu estou apaixonado, sim, por gerar pensamento crítico nos estudantes do ensino médio, por provocar promoção da saúde na comunidade deles, por gerar oportunidade de alfabetização digital, como exemplo do PowerPoint, que eles nem sabiam mexer, eles apresentavam em cartolina. Os alunos de muitas escolas públicas no Brasil hoje fazem suas apresentações, ensino médio, fazem suas apresentações com cartolina. Estou apaixonado pela questão de poder proporcionar inclusão no mercado de trabalho, favorecer que os jovens do ensino médio tenham alguma perspectiva profissional. E justamente eu estou num ambiente de economia criativa, criação de games, vídeos que envolvem a questão cultural, etc. Cultural, de saúde, etc. Então, isso já foi um aprendizado bárbaro. E na carta de apresentação, com certeza, eu já vou ter que preparar e envolver o possível patrocinador com essas demandas.
o patrocinador ele não tem que também ser apaixonado pelo Prodigia. Ele tem que concordar que ele quer contribuir para a promoção da saúde na comunidade. Ele tem que concordar que ele quer investir na alfabetização digital. Então, isso foi muito interessante. Deixa eu ver aqui. Então, a carta de apresentação é isso. Sobre a falta de engajamento dos patrocinadores, aí é uma questão que eu vou descobrir, é uma percepção que eu tenho, e uma das leques de empresas que eu vou procurar, que eu acredito que facilitem, são empresas que já têm estabelecido um instituto educacional ou um instituto voltado para a saúde. Eu imagino que a Johnson & Johnson tenha projeto, imagino, né? Vou descobrir. Então, por exemplo, o Itaú Unibanco foi até um cliente meu há 10 anos atrás. Eu trabalhei muitos anos com o Itaú, não trabalhei com o Itaú Unibanco, eu trabalhei com o Instituto Unibanco, que justamente era um braço do Unibanco e que o Itaú continuou, bancou, voltado para projetos educacionais. Então, eu vou buscar empresas, eu vou fazer uma pesquisa, não fiz ainda, isso é o próximo passo, para eu apresentar minha carta de apresentação para empresas que já têm estabelecido certas organizações de apoio socioeducativo. Então, vai ser uma ajuda. Tá? E aí, a gente pode passar para a próxima? Senão você vai ficar... Pode. Vamos lá. Essa questão. Tem eu o sou Eric, apaixonado depois tem por a isso. Jaqueline. Eric. Me coloca também, Antônio, por favor. Oi. Fala, Eric. Posso falar? Ô, Todo, parabéns. Boa tarde a todos e a todas. Todo, parabéns aí pela apresentação. Essa é a terceira vez que eu vejo a tua apresentação. Vi lá no Seminário Discente. Vi ano passado lá na aula de Educação Global com a Ana Carvalho. E essa é a terceira. Então, assim, cada vez que você apresenta, é um conteúdo novo, assim, nunca se repete. É uma coisa que também é um aprendizado para mim, porque o meu trabalho também tem a ver com ciência e arte, tem a ver com criatividade. E eu achei bacana. E aí você falou, me corrija se eu estiver errado, você falou que os jovens, né, é um dos teus, vou botar aqui, principal cliente, né? E aí você falou que lá no começo, lá, que eles tinham dificuldades em trabalhar em grupo e de dominar as ferramentas tecnológicas, né? Eu queria te perguntar duas coisas. Qual foi a estratégia que você usou para superar essa dificuldade e qual a tua relação, qual o tipo de vínculo que você tem com eles atualmente? Qual o vínculo que eu tenho com eles atualmente? Você falou mais alguma coisa? Porque falhou, né? Isso. Eu vou voltar. Que você falou que os jovens, os alunos, eles tiveram dificuldades em trabalhar em grupo. Sim. E de dominar as ferramentas. Né? Eu queria te perguntar, porque assim, a gente vê nas fotos, a gente não vê isso nas fotos, né? A gente vê pelo contrário, a gente vê todo mundo produzindo, todo mundo em roda, todo mundo se divertindo, construindo junto. E eu queria te perguntar qual foi a estratégia que você usou para superar isso e qual o teu tipo de vínculo com eles, se você tem algum tipo de vínculo com eles hoje em dia, atualmente, né? Se você tem notícia deles, se eles continuaram trabalhando com isso, com a criatividade, enfim. Eu queria te perguntar isso. É o estudo de egressos, de alumni do Prodigious. Então, Eric, super obrigado pela pergunta. Agora, você comentou que os jovens são os meus principais clientes. Não são os principais. No caso, como produto, eu tenho 3 clientes e eu confesso que eu não pensei qual tem maior ou menor peso. Então, eu tenho o jovem, tenho o gestor e tenho o patrocinador. Eu tenho que atender aos 3. Vamos lá. Que artifícios eu usei para colocar eles para trabalhar em grupo e para aprender ferramentas tecnológicas? O tempo todo. O trabalho em grupo foi o tempo todo. As conversas, os espaços dialógicos criados,
que eu aprendi com vocês também. O tempo todo nós criávamos esses espaços. Então, as dinâmicas que partiram da concepção de ciência e arte ajudaram profundamente os jogos cooperativos, tanto os jogos cooperativos como a criação de jogos de tabuleiro, etc., emergiam, né? Emergiam informações e ajudavam eles a se aproximar. Em relação às dificuldades, elas eram apontadas, foi uma coisa que surgiu numa conversa com a Tânia, de como a gente podia fazer para que eles... isso é uma coisa que eu acho, Tânia pode me confirmar depois, eu acho que pouca gente faz, que é o uso de o que se chama de portfólio. Não é o portfólio de guardar seus lindos desenhos, é um portfólio que é um baú, é um armazenamento de informações do primeiro ao último dia do curso. Não só é o que eles escreveram, desenharam, mas também percepções. Então, uma coisa, Eric, que foi muito legal, que me ajudou muito, e eu recomendo, e cada um tinha um caderno. Eu comprei e distribuí caderno para todos, caderno fininho. Todo fim de aula, eu pedia para que eles respondessem a 2 perguntas. O que eles mais gostaram naquele dia e se eles tinham algum comentário para fazer uma crítica construtiva sobre o que aconteceu no dia. Então, com isso, eu podia ter um termômetro do como eles sentiram. Só que tem um detalhe. O portfólio da Tayana a Tayana não escrevia no portfólio da Tayana. Eu pedia para que eles trocassem portfólios. Então, a Tayana escrevia no portfólio da Jaqueline. E dessa forma, eu não... É claro que eu ia, com o tempo, eu ia reconhecendo algumas letras, né? Mas, a princípio, eu não sabia. A princípio, era totalmente oculto. E eles me davam algumas dicas. Eu vou dar um exemplo interessante que Ai, meu Deus, estou falando muito, né, Tânia? Eu vou dar um exemplo. Pode ser curioso para muitos, é uma dica. Na Escola de Bom Sucesso, a sala de informática ficava lá embaixo, no porão. Era úmido, tinha até um pouquinho de cheiro de umidade, etc. E mais de um aluno escreveu assim: por que nós não temos mais aulas lá na sala de informática? E aí, depois que eu li que mais de 2 pessoas escreveram sobre isso, eu fui perguntar assim para eles por que a sala de informática era interessante. Não perguntei discretamente, não. Eu perguntei na frente de todos. Eu comentei, gente, mais de uma pessoa gostaria de ter mais aulas na sala de informática. Qual é a percepção de vocês? Muitos falaram assim, era silencioso, era um canto da escola. E aí que eu fui entender que era uma sala meio isolada e que poucas pessoas circulavam. Só tinha um auditório do lado que ficava vazio. Então, foi isso. Aí eu falei, ok, combinado, não vou dar mais aula nessa sala. A partir da próxima semana, todas as aulas vão ser na sala de informática. Então, tanto o trabalho em grupo, que eles me sopravam problemas, e aí eu ia, com a ajuda do portfólio, eu ia tentando aproximar os jovens ou estimular jovens que estavam desanimados com o grupo. Isso ocorreu falando, olha, o grupo não me dá oportunidades, ou não estou gostando do grupo, então era questão de trocar de grupo ou de valorizar. Quando tinha reunião de equipe, eu pegava aquele jovem que tinha dificuldade com o grupo e jogava uma tarefa para ele. Deu super certo. Então, agora, realmente foi uma decepção que a escola pública não funciona muito bem o trabalho em grupo. Isso foi interessante. Quanto às ferramentas tecnológicas, foi o que eu falei. Conforme o curso corria, eles precisavam encarar o computador. E no caso do PowerPoint especificamente, eu cobrei que a apresentação executiva fosse feita no PowerPoint, e na escola específica de Manguinhos, que eles não sabiam, eu estendi e dei um pouco mais. Então foi uma forma de
eles usarem. Agora, em relação a celular, eu fiz uma pesquisa, tem nos meus resultados, 95% deles têm celular. Vínculo. Última pergunta do Eric. Vínculo com eles. Eu fiz um grupo, com a pandemia, eu fiz um grupo de mais de 30 e, inclusive, nós tentamos entrar num edital onde 10 deles nós elaboramos um produto visando o Covid. No caso, era um produto voltado para fake news, para ajudar a responder a fake news. Não foi pleiteado no edital, mas eu confesso que dos 30, só tem menos de 10 que aparecem. Então, é uma coisa assim que me entristece muito. Alguns já estão no mercado de trabalho, eles eram do 3º ano, já estão trabalhando, mas, enfim, são poucos. São poucos que se animaram a fazer. Inclusive, quando entrou no 2º mês da pandemia, eu propus a eles encontros semanais para a gente conversar e debater algum tema, mas só 3 pessoas responderam que estavam interessadas, aí eu deixei quieto. Então, esse é o vínculo que eu tenho atualmente com eles. Jaqueline, está me ouvindo? Travou. Ela tá congelada. Travou. Jaqueline. Bom, então eu vou passar para o Roberto, depois eu volto para a Jaqueline. Roberto? Está mexendo na centrífuga? Fala aí. Não, já estou no carro já. Estou por etapas hoje. Olha para frente. Não, está tudo engarrafado. Está engarrafado de boas. O que acontece? Eu tive uma transição do laboratório para o carro, pode ser que eu tenha perdido essa parte da tua apresentação, aí se tiver você desconsidera a minha pergunta. A primeira pergunta eu vi que tem vários vídeos com adolescentes, né, e menor de idade. Eu queria saber como que você fez para ter o controle dessa autorização dos pais, se você fez esse tipo de atenção em relação à autorização, porque é uma que eu estou vendo hoje, eu tenho várias fotos de criança no projeto, mas eu fico com medo de colocar, porque eu não sei se aquela dali em específico o pai autorizou, entendeu? Aí era um cuidado que, quando eu vi seus vídeos, eu achei que talvez fosse interessante ter, porque eu quero saber se você conseguiu fazer esse controle. Segundo, acho que ao invés de você talvez correr por fora, como você falou, de ir para Johnson & Johnson e tal, tem um projeto dentro da Fiocruz que ele é chamado Inova Labs, e aí eles recebem demandas de produto, né, que eu acho que é mais ou menos isso que você quer montar, né? Ter um produto para vender como se fosse talvez uma startup, enfim. E aí conseguir patrocinador. Essa vitrine é uma vitrine legal que talvez vocês podiam pensar em mandar um projeto para lá e participar até do curso deles. É um projeto bem legal que a Lu, eu acho que a Lu conhece, e Tânia também. Então, talvez se você conversar com elas sobre, seja uma boa questão. E outra coisa, aí a pergunta que eu tenho mais dúvida, você disse que você analisou os desenhos e o material que os estudantes geraram por diferentes softwares. E aí eu queria saber qual software que você usou para fazer essas análises e que tipo de análise que foram. É isso. Em relação à autorização de imagem e de som, no início de cada curso, eu entreguei uma autorização. Quem tem menos de 18, os pais tinham que assinar. Quem tem mais de 18, eles assinavam. Então, eu tenho autorização de 100% dos participantes. Então, quando vocês fizerem seus cursos, levem com vocês as autorizações e garantam que todo mundo que está participando assinou e entregou. Sobre o Inova Labs, nós já participamos com projeto de game educativo, também com Prodigia, mas, infelizmente, não fomos pleiteados. A impressão que a gente tem, Beto, fala alguém que, se eu estiver enganado, a impressão que a gente tem que, infelizmente, projetos que têm uma conotação educacional, do âmbito educacional, ainda não estão
tão valorizados dentro da Fiocruz. Isso é uma guerra, é uma batalha de justamente nós, com um projeto de Ciência, Arte, Educação, Ensino em Ciência, termos mais, aparecermos mais ou sermos mais valorizados. Então, isso é um trabalho a ser feito pelo laboratório e pelos nossos projetos. Vamos continuar, se tiver mais Inova Labs, vamos tentar. Mas seria maravilhoso. Acho que tem uma coisa chamada vitrine. Eu vou dar uma olhada no e-mail e qualquer coisa eu te envio. Tem acho que uma tal de vitrine, talvez a Tânia possa também ver. E aí você acha que pode escrever o projeto lá, colocar o projeto lá, e talvez fosse pelo menos uma janela, mesmo que não direta para o programa Inova, mas que ficasse lá exposto, né? Porque ok. o povo pode ver. Tá. Em relação aos desenhos, não usei nenhum software. Cada curso gerou entre 15 e 30 desenhos e foi uma união de uma sistemática justamente para unir respostas similares e justamente chegar a um ponto. Eu tenho quadros com as respostas de avaliação, tem várias avaliações em relação à presença, até mesmo equipamento, contato com equipamento em casa, plataformas que cada aluno usa, e tenho também a avaliação final que eu fiz, perguntando para eles perguntas similares. No início, na primeira aula e depois da apresentação executiva, eles responderam a perguntas similares, justamente para eu saber como foi a evolução deles. Tá? Para os desenhos não tem nada. Para os desenhos você não... Qual foi o critério? É isso que eu queria saber. Se teve algum critério, algum software, alguma coisa. Não. Foi critério simplesmente de selecionar desenhos que expressavam muito, como esse que eu demonstrei. Eu confesso que, infelizmente, também foi uma surpresa para mim. Uma parte da equipe desses jovens praticamente não desenhou. Colorir nem pensar. E eu percebi, eu sou designer e eu não sou nenhum grande ilustrador, mas eu percebi a dificuldade que jovens de 16, 17, 18 anos tiveram para fazer um desenho. Muitos desenhavam pequenininho, sabe? E esse, por exemplo, esse jovem, ele tem habilidade de ilustrador. Por isso que foi um desenho assim fantástico e foi um grande presente. Mas a maioria realmente eu não pude aproveitar. É você agora, Jaqueline. Oi, Nossa professora de desenho. Artes visuais, né? Formada em História da Arte. Tudo bem, tudo? Tudo bem, Luciana? Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Eu acho que todo trabalho, todo projeto que a gente tem em nível de empreendedorismo para os alunos sempre é muito bem-vindo. Mas queria só, assim, achei interessante essa metodologia que vocês usaram, é interessante, mas quando você fala em escola pública, desculpe todo, mas eu começo a me coçar, assim, né? Porque você está falando do ensino médio, e aí você fala de um grupo que você está pegando, que não consegue desenhar, por exemplo, que não consegue se expressar, trabalhar em equipe. Mas a gente, assim, dentro do município do Rio de Janeiro, só para a gente poder ter uma ideia, né? Nós temos 600 mil alunos, nós temos 70 mil professores. Isso desde a creche até o ensino fundamental, 9º ano, né? Que é o que o município do Rio de Janeiro agrega. E dentro desses, por exemplo, de artes visuais, nós temos quase 1.000 professores de artes visuais, para atender as 1.544 escolas que nós temos no Rio de Janeiro, que é a maior rede de escolas da América Latina. Ela é maior do que São Paulo, inclusive, né? Porque São Paulo tem 509, nós temos
Mas a questão é quando a gente fala assim de não trabalham em grupo, não trabalham com PPT, não trabalham, eu fico assim, quando eu falo um pouco comichando, né? Porque nós temos desde a cidade até Santa Cruz escolas, e nós temos muitas escolas aparelhadas. Agora, por exemplo, está tendo ao vivo a Orquestra Sinfônica Juvenil do Carioca, ela está na Cidade das Artes, está tendo uma apresentação. Então, só para você ter uma noção, assim, existe material, sim, existe escolas equipadas, sim, existem professores que têm formações também, mas também existe alunos que a gente, em algum momento, consegue ter o clique e em algum outro momento não. A nossa, como eu falei, o nosso perfil do nosso aluno, né? Não é só de comunidade, mas nós também estamos dentro das comunidades. Estamos com professores que têm, enfim, não são contratados, todos eles são concursados que têm uma faculdade. Mas, quando você fala de um projeto desse, eu acho legal, acho que é sempre bem-vindo, né? E é importante que eles tenham isso, assim. É uma pena que vai ser uma coisa pontual. A escola estadual que você está atendendo, que eu vi ali no final, né, da sua apresentação, é uma coisa pontual. Você também tem que... o que eu queria era te dizer que nas escolas, nas firmas, nas empresas que você for buscar patrocínio, você tem que saber primeiro se eles já têm algum patrocínio de escola. E, geralmente, assim, a Coca-Cola tem, a Merck tem patrocínios e parcerias com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei como depende aí de cada empresa, se vai ter com o município, também vai ter com o Estado, isso aí é deles. Mas, primeiro, era isso. Eu queria muito parabenizar pelo projeto em si de empreendedorismo. Agora, caso vocês queiram ampliar esse projeto para mais escolas, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, para pegar o 8º e 9º ano, para pegar essa metodologia que vocês estão usando, que é interessante, né? E também agregar valor a nosso trabalho, é sempre super bem-vindo. O que você precisa é só do projeto e apresentar lá no protocolo da prefeitura, né? E, assim, tudo isso que você falou, eu fico... vou voltar no ponto, tá? Não é uma crítica ao trabalho. Acho que o trabalho de vocês está belíssimo. Mas só esse cuidado, que, por exemplo, no Sul, aonde o Augusto está, em Pelotas, tem vários projetos. Santa Catarina. Então, existem projetos em escolas municipais, não só no Sul, no Centro-Oeste, porque como eu faço parte de uma federação de artes visuais, ela pega o Brasil inteiro. Eu fui, inclusive, presidente dessa federação. A gente tem questões pontuais, mas também temos questões que nosso maior desafio é a evasão escolar nesses finais de ano, assim, final do 5º ano e final do 9º ano. Evasão escolar, será que eles vão para o ensino médio? E evasão no 5º ano, será que vai para o 6º ano? São sempre é uma questão cultural, né? Então, a nossa maior preocupação é essa evasão escolar. Então, caso você queira, assim, levar esse projeto de empreendedorismo, que é super interessante e importante, né? Para agregar valor, como eu estou dizendo para você, seria interessante você propor isso até para a prefeitura, para que pudesse colocar em mais escolas, né? Nós temos também muitas escolas, nós temos sala de informática, temos as salas de recursos que atendem as crianças da educação especial, enfim, precisando de qualquer outra informação, estamos aqui também. É isso, parabéns mais uma vez, tá? Com todo respeito ao trabalho de todos os professores e todo o trabalho pedagógico feito nas escolas públicas,
O interessante é comentar que nós aplicamos o Prodígia em 3 escolas. Olga Benário, em Bom Sucesso, que tinha sala de... Peraí, deixa eu começar pelo Cefet Federal, com sala de informática com 40 computadores, a maioria funcionando. E os alunos acostumados a desenvolver projetos todo ano. Então, para eles, trabalhar em equipe foi tranquilo. Cefet. Olga Benário, em Bom Sucesso, tinha a sala de informática com 20 computadores, desses 20, só meia dúzia funcionando, e não tinha internet. Então, já numa situação bem diferente do Cefet. E no Clóvis Monteiro, Manguinhos, não tinha sala de informática e eles não... Foi o que eu coloquei. Só 3 sabiam mexer com PowerPoint. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Existe uma diferença entre escola municipal e escola estadual. Então, assim, eu sei que nas escolas estaduais, elas têm uma falta de material, de sala de aula, de sala de informática, eu sei disso. Então, eu estou entendendo o que você está me dizendo. Então, quando a gente fala escola pública, a gente acaba juntando tudo num bolo só. Aí eu estou explicando para você que no município do Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente tem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios. Mas no município do Rio de Janeiro, nós temos 1.544 escolas, como eu estou te falando, é a maior rede da América Latina, e elas têm muitas equipadas. Não vou dizer que você vai entrar numa sala de informática e vai ter todos os computadores funcionando. Não vai ter. Nós temos, inclusive, a nave aí perto, em Triagem, perto de Manguinhos, que tem toda, é da prefeitura. A nave não é uma única, nós temos várias naves que têm todo o equipamento de informática. Nós temos núcleos de arte, nós temos vários setores. Então, quando você fala, a minha única preocupação é essa. Você fala, escolas públicas, e aí você coloca tudo no bolo, né? A escola estadual, ela tem os problemas. Nós tivemos... Quantos governadores nós temos presos? Quantas roubalheiras? Muitos. Todos. Então, assim, todos, então. Menos a Benedita. Eu quero que só que fale assim. Mas você toca a minha alérgica com ela também, tá, Tânia? Deixa aí. Então, assim, o município do Rio de Janeiro, quando você fala escola pública, é só isso pontuar o que é a escola do município, e isso não é um engano, não é só seu, não, é um engano de muita gente. A escola estadual não tem isso, não tem aquilo. Lá realmente não tem mesmo. Desculpe. E lembrar que a escola estadual, ela só pega o ensino médio. E a escola municipal é que pega a educação básica, né? Do primeiro ao 9º ano. Então, como ele... Desde a creche. Não, da creche, mas o que eu digo é o seguinte, quando a gente foi discutir o projeto dele, era um projeto para ensino médio. Então, do ponto de vista das redes públicas, seria rede estadual e rede federal. A rede municipal não estaria nesse... E é muito importante você deixar isso claro nessa tese, para não ter problema, entendeu? Até porque a gente sabia que ia ser diferente. Entendeu? Se pegasse colégio de aplicação, colégio Pedro II ou Cefet, a gente ia ter uma realidade diferente das escolas da rede estadual. Mas é isso, não pode dizer que é da rede pública. Os 3, todos são rede pública, federal, municipal, estadual. Tudo. Tomar cuidado. Fala aí, Roberto, fala aí. Alguém... Eu queria fazer um comentário, não sei se... Eu assim... Esse projeto... Só para agradecer a Jaqueline para pontuando, né, de propor para a prefeitura o Prodígia. Anotei aqui. Obrigado. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, quando a gente opta por trabalhar com rede pública, é mais difícil. É mais difícil por causa das questões políticas, é mais difícil porque tem uma gestão de rede, né? Você não pode tomar decisões escola a escola. A escola tem menos liberdade do que tem uma escola particular, por exemplo, né? A escola particular, ela tem sua opção pedagógica que ela vai fazendo. A escola pública depende do grau de organização de cada escola. Existe uma gestão geral, existe o CREA, existe todo um conjunto de não só de normativas, como de facilitadores e de dificultadores. Mas a nossa opção é sempre por trabalhar com a escola pública, né?
E, ao trabalhar com a escola pública, a gente sabe que vai ter o problema da questão da descontinuidade, por causa do problema político que tem aí. Mas isso assim, não pode, de modo nenhum, nos intimidar, né? E lembrando que assim, não só a gente não vai inventar a roda, né? Podem existir projetos interessantes ou mais instigantes do que esse, mas esse é um projeto que, mais do que o que ele gera para a escola, ele gera para nós. Lembra que nós somos um laboratório de biomedicina, nós somos um laboratório que vem da investigação para a saúde, voltada para a saúde. Então, toda a educação que a gente está desenvolvendo aqui está sempre ligada à questão da saúde, e isso, se por um lado é bom, por outro lado é estreito. É estreito, né? Quando a gente encontra uma escola que nos abriga para fazer um projeto, por exemplo, esse do Todo, por exemplo, o projeto da Giovana lá no Ginásio Carioca, né? São escolas em que a gente cresce muito. Primeiro porque a gente pode testar essas nossas novidades, essas nossas propostas. A gente não tem, a priori, um compromisso com o currículo, com a programação, com nada daquilo que está explicitado. O nosso compromisso é com o tema saúde, né? E com inovar em cima do tema saúde, é com o tema criatividade, é com o tema interdisciplinaridade. Então, esses compromissos fazem com que a gente, muitas vezes, seja bem-vindo numa escola, né? Mas, por outro lado, fazem com que a gente desenvolva coisas que não são necessariamente aquelas pontas de lança que muitas vezes alguns educadores estão fazendo na própria escola. Então, eu digo que a gente aprende mais na escola do que a gente ensina, né? Mas o que a gente leva para a escola de diferencial? A gente leva a experiência da pesquisa. A gente leva as metodologias científicas, né? Que o método científico é um método estabelecido, que não é só uma receita de bolo, e a gente consegue ensinar isso quando faz experimento no laboratório, quando faz experimento de campo, né? Quando leva os mosquitos para eles analisarem, quando analisa um vídeo, a gente trabalha o tempo todo com o método científico, mas a gente também leva a abordagem ciência e arte, que é um diferencial também, que a maioria dos professores também não tem essa formação. Então, essas coisas é que nos garantem assim, um mínimo de passaporte para entrar nas escolas. Agora, quando eu fico... A Jaqueline disse que fica dando coceira. Eu fico dando coceira também quando uma dessas questões fica caracterizada como um produto para ser colocado no mercado. Eu tenho horror a essa palavra, né? Porque eu acho que a gente não está simplesmente fazendo um produto para ser colocado no mercado, não é uma coisa de prateleira. Diferente de uma vacina, diferente de um medicamento, né? Porque você não é uma coisa que você vai lá comprar e usar, entendeu? Não é uma coisa de prestação, não é uma coisa consumista nesse sentido, entendeu? Então, todos os nossos produtos, eles vão ter que ter, de alguma maneira, alguma ligação com uma política pública. Então, a gente tem que estar inserido na política pública, seja de inclusão digital, seja de alfabetização digital, seja seja o que for, entendeu? A gente não pode simplesmente pensar numa questão, num produto. Se a gente trabalha com o setor público, a gente não pode pensar num produto que a gente vai vender para a escola pública. Não é bem assim, entendeu? A gente vai ter que estar inserido numa determinada política pública. Então, essa oferta da Jaqueline de diálogo com a rede municipal do Rio, ela é preciosa para nós. Ela é muito preciosa para nós. Isso já aconteceu uma vez quando a gente teve contato com a Mercedes, que é a professora que trabalha lá na ENSP, e que desenvolveu um jogo também cooperativo, na mesma época em que ela passou para o nosso programa, ela passou para o doutorado em educação na UF. E ela optou por fazer o doutorado em educação na UF, apesar de ter passado nos 2 doutorados, entendeu? Por quê? Porque ela disse assim, eu quero me calçar na educação, porque depois eu vou estar trabalhando na saúde. Então, eu vou buscar minha base lá na educação para vir trabalhar na saúde. Se eu ficar só na saúde, eu não vou ter a mesma base da educação. E ela estava certa, né? Então, eu queria fazer esse comentário e queria fazer também um comentário sobre o negócio do portfólio. O portfólio, quando a gente propôs, o portfólio, naquele que é o caderno, né? A gente propôs para ser um acompanhamento único do indivíduo do início ao fim, tá? E esse portfólio terminou que foi sendo usado pelo Roberto de modo diferente, entendeu? Então, a gente depois vai ter que analisar, ele não serviu para avaliação individual de cada aluno, não registra o processo de cada aluno no mesmo caderno.
mas serviu para uma outra questão, como ele explicou ali para o Eric. Então, depois a gente vê. Gente, eu não vou interromper, não, mas eu vou ter que atender a porta. Só... Vocês podem ir falando, viu? Peraí. Deixa eu comentar uma coisa que a Tânia falou. Como é que é? Sim. No Cefet, ela falou, a Tânia comentou assim, o Prodígia não tem compromisso com o currículo. No Cefet teve, e eu não escrevi isso em nenhum lugar da tese. Olha só, no Cefet, nós tivemos em torno de 30 alunos, 30 jovens que começaram, era a turma, 80% era a turma da enfermaria. E aí, o que eles fizeram? Para viabilizar para os alunos se disponibilizarem para fazer o curso, eles contaram as horas do curso Prodígia como hora de estágio. Então, durante um período, eles deixaram de ir nas clínicas de fisioterapia, no hospital, etc., para estudar o Prodígia, fazer o curso no Prodígia. E isso foi muito interessante. Então, eu preciso, sim, incluir essa questão na tese. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu coloquei no nosso grupo, no grupo do WhatsApp, o link. Se alguém quiser assistir, está dando a orquestra no município da Multirio, tá? É ao vivo, tá? Se alguém quiser. Gente, eu vou ter que dar uma saída, porque minhas compras chegaram, eu tenho que descer, botar máscara, botar aquelas coisas todas. Então, eu vou pedir a Luciana para continuar coordenando, se vocês quiserem. A ideia é que a gente fosse até 6h30, no máximo 7 horas, mas eu acho que com uma discussão tão interessante, vocês podem tocar mais um pouquinho se quiserem. Tá? Senão, vocês ficam com a liberdade. Aí eu botei a Luciana como co-host, né? E depois eu converso mais com o Roberto, as ideias que surgiram depois da apresentação. Tá bom? Mas eu vou voltar, daqui a 10 minutos eu estou aí de volta. Tchau. Tá, Posso perguntar uma coisa? Pode. Vai lá, Marcos. Deixa eu abrir o chat aqui para ver quem está na fila. Parabéns, Roberto. A questão do Beto, a questão do termo para os menores de idade assinar. Você pediu para os pais também assinarem, porque eu não entendi. Teve uma hora que cortou o que você falou para o Roberto. Porque na verdade tem que ter os pais também, não é? Também não. Menor de 18 anos, quem assina são os pais. E você conseguiu isso? Sim, sem problema. A gente fez uma pesquisa do mestrado do Vitor, foi numa ONG, né, na Maré, no SEASM, mas foi difícil conseguir as assinaturas dos pais, porque o retorno era muito complicado, né? Então, a gente teve que botar tarja preta nos rostos das pessoas que não tinham a questão da assinatura. Por isso que eu perguntei, porque eu não peguei essa parte. Parabéns. Eu comentei com eles, se tiver alguém que não goste, que não queira, não deseje aparecer nas imagens, por favor, se comunica comigo. Tá? E não houve de 100 alunos que começaram, não houve ninguém em nenhum momento comentou qualquer coisa. No SEASM, eu já fiz algum trabalho anteriormente, realmente a gente sempre precisa perguntar, porque tem jovem que tem algum familiar traficante, então ele não pode aparecer, não pode se expor, então tem que tomar esse cuidado mesmo. Foi o que aconteceu. E aí também o retorno era meio difuso, assim, nunca era muito claro, né? Então, mas não atrapalhou a pesquisa, não. Só atrapalhou na hora de a gente colocar na dissertação as fotos que tivemos que botar tarja preta na maioria dos menores, né? E, na verdade, no nosso caso, eram quase todos menores, porque eram de pré-técnico, né? Alunos de pré-técnico. Então, eram quase todos menores, né? Mas é uma questão de pesquisa que só quem trabalha com comunidade, com favela, que vai sentir na pele isso, né? Porque a gente não imaginava que fosse acontecer.
E é um aprendizado, porque agora com a Adriele, com outros alunos que vão pesquisar em comunidade, a gente tem que ter cuidado mesmo, né? E passando a pandemia, claro, né? Porque agora a gente está numa fase que vai ser meio híbrida a pesquisa, né? Isso é outro problema também, né? Não sei se do teu não, mas de outras pessoas que estão pesquisando. Parabéns, Roberto, Luciana, muito, muito bom. Muito bom. Roberto, acho que seria interessante também você contar como é que começou, né? Porque você já tinha esse projeto do Prodígia, né? Do seu mestrado que você fez na PUC, né? E você trouxe essa ideia para a gente, para o doutorado, e, na verdade, isso começou porque eu tinha um projeto de formação de agentes mirins nas escolas, e uma das escolas que eu fui era uma escola privada, e era a escola da filha do Roberto. Então, um dia a gente se encontrou num lugar e a filha do Roberto me reconheceu e pediu para o Roberto vir conversar comigo. E aí a gente começou a conversar e ele foi me falando das ideias dele e tal. E aí a gente foi criando essa ideia do Prodígias, né? Que seria o Prodígia para a Saúde. Então, conta um pouquinho para eles, Roberto, como que foi essa junção do que você trazia, né, com aquilo que a gente tinha já, que a gente vinha fazendo, né, tanto em escolas públicas como em escolas privadas, e como que isso nasceu. Acho que seria interessante. Como já são 6h30, eu vou tentar vou fazer um resuminho só. Fiz mestrado de design na PUC e a minha pesquisa foi taxonomia de games educativos. Então, eu percebi o potencial dos jogos digitais, o quanto eles já estavam impactando tremendamente na geração X e Y. E aí eu fiquei com esse desejo justamente de colocar, porque eu pesquisei, fiz uma taxonomia dos jogos, e aí eu fiquei com o desejo de criar esses jogos. Então, o Prodígia foi um fruto do mestrado, né? De eu ficar com aquela coisa de produção de objetos digitais, e que agora virou produção de objetos digitais para a saúde. E aí a ideia justamente, com esse movimento da Lu de ir nas escolas, justamente veio de encontro de como poder levar o Prodígia para as escolas. E aí a gente juntou todas essas demandas, daí que surgiu, né? E a história da minha filha, ela literalmente me empurrou para eu falar com a Lu. Eu falei, não, deixa, eu já tenho o telefone da Lu, já tenho contato, eu falo com ela outra hora. Não fala com ela agora. Me empurrou fisicamente, foi incrível. Mas, enfim, deu no que deu. Estamos aí, né, Lu? Muito obrigado. Graças a Tiarê. Graças a Tiarê. Parabéns para vocês. Isso aí, tem que ser assim mesmo, hein? Isso é legal. A junção de duas paixões, né, Roberto? E alguém, eu acho que foi a Tânia que falou alguma coisa, só para constar, realmente faz parte do meu sonho. Eu falei, né, que o meu sonho, eu não sou apaixonado, né, Augusto? Eu não sou apaixonado pelo Prodígia, mas justamente a paixão de poder contribuir para o bem-estar da juventude e para o bem-estar da sociedade. Não adianta eu fazer o Prodígia com a escola pública aqui em Botafogo. Eu preciso justamente, eu quero atuar em lugares que os jovens não têm acesso. Eu gostei muito mais de fazer com que os jovens de Manguinhos que não sabiam mexer no PowerPoint subissem no auditório na Fiocruz para apresentar o jogo que eles criaram, muito mais do que os jovens do Cefet. São eles que eu adoraria atuar. É isso aí, esse é o sonho. Esse é o ganho, né? Quando a gente começa a ver uma criança, um adolescente querendo aprender, isso assim não tem, né? É imensurável. Eu dei aula em Santa Cruz e Campo Grande logo no começo. Hoje eu tenho 25 anos de município, mas as crianças ali e depois no Recreio, que também é uma zona rural, cara, você tem elas assim como eu quero saber, eu quero mais, isso é muito legal. E até hoje, se ter o contato delas, você cresce, né? Elas crescem em casa, tem filhos, não sei o quê. E isso, saber que você foi uma sementinha ali, junto com outros professores, com outros projetos, com outras coisas,
mas que você também pôde contribuir. A área da educação é isso, né? A gente tem um ganho. A gente pode ganhar muita coisa, não, porque educação não dá dinheiro. Agora, todo esse teu trabalho com as ciências, né? Nós temos vários projetos de professores de ciências, inclusive com a Fiocruz, tem umas parcerias interessantes. Mas tem os projetos em escolas, no município, pontuais, assim, que tem cada projeto de ciências e a gente consegue, assim, eles conseguem fazer mostrar, né, da coisa importante. Você imagina, eu que sou de artes visuais, por muitas vezes, dentro da sala de informática, conseguia mostrar para o aluno, olha que interessante, aí ir para uma questão de saúde, ir para lá, imagine na aula de ciências, né? Então, quando a gente tem um professor que é engajado mesmo, com certeza, a gente consegue. Parabéns, parabéns. Em relação Roberto, acho que seria interessante também você falar um pouquinho que toda por trás de tudo isso que foi apresentado ali, né, a discussão sempre muito forte na pegada da promoção dos determinantes socioambientais da saúde, né? Então, todo o trabalho que é feito de conscientização com essas crianças para que eles consigam perceber, né, com esses jovens, né, para que eles consigam perceber o que determina o estado de saúde e de doença naquela comunidade. E aí, a partir daí, uma reflexão crítica sobre todas as condições sociais e políticas, e econômicas, etc., que isso também acaba gerando, né? Eu ia falar do pensamento crítico, né? O quanto eu pude falar com eles sobre questões nacionais e internacionais, sobre questões de mercado de produtos farmacêuticos. Eu cheguei numa aula a perguntar para um grupo, eu acho que mais de um curso eu fiz isso, perguntar se tinha alguma pessoa na família que teria sido benzedeira ou usava chás para curar como remédio, justamente para fazer eles questionarem da indústria farmacêutica. E era interessante as respostas. Era um conversa, eu provocava, no início de cada aula, eu gostava muito de provocar o conhecimento geral deles e justamente a criticidade. E em relação aos determinantes, foi muito interessante. Em Manguinhos, por exemplo, que o tema era tuberculose, eu aproveitei minha paixão pela fotografia e pedi para eles fazerem o trabalho de campo da tuberculose, foi fazer um registro dos determinantes em Manguinhos. Então, teve uma aluna que fotografou, não sei se era a casa dela ou se era de alguma amiga, mas me trouxe foto de uma casa. Gente, a parede do banheiro, o teto, era aquela tinta estufada que dava para ver que tinha um volume de mofo ali. E a janela, ela fotografou. Né, Lu? Nós fizemos uma palestra com a Cohen Cinnamon, né, com a Cohen Cinnamon, uma palestra sobre arquitetura. E essa menina fotografou a casa, essa mesma casa com esse banheiro totalmente mofado, tinha uma janelinha pequena na frente, só, mais nada. Então, nós colocamos eles para fazer um registro. Esse que é o grande lance, de colocá-los como protagonistas de um processo de promoção da saúde na sua própria vizinhança, no seu próprio território. Então, quanto o Prodígias puder levá-los ao pensamento crítico, quanto mais, melhor. Né? Já que eu voltei, posso fazer só um comentário? Eu não quero levar muito tempo, não, mas se todo mundo acha que o principal produto aí é o que cada grupo produziu, eu discordo disso. O Prodígias vai fazer produtos digitais, sim, mas o principal produto não é esse, é a transformação desses garotos, desses protagonistas durante o processo. Se no final o produto vira um Cefetflix, ou se vira não sei o quê, se fica melhor, pior, não sei o quê, não interessa. Eu seria contra a gente fazer algum tipo de competição, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, beleza. Eu acho que isso seria diminuir a qualidade do trabalho.
Eu acho que todos os trabalhos, todos os produtos da sala foram produtos possíveis de serem feitos naquele contexto. E o processo que cada um levou, desde a pergunta até o produto final, é que é o mais importante. Então, eu acho que isso é que faz a diferença de você ser ciência, de você ser arte ou de você ser ciência e arte. A arte, ela cria um produto final. A ciência cria um produto final. Ciência e arte pode até criar um produto final, mas o mais importante do ciência e arte não é o produto, é o processo. E isso é muito legal. Entendeu? Então, isso está no manifesto, numa das linhas do manifesto, e a gente, cada vez que a gente vê um trabalho nosso que funciona, a gente percebe que o diferencial desse trabalho é exatamente o processo. Isso estava no curso do Harvey, isso estava na palestra do Todd Siller, isso está nas nossas referências, né? De que ciência e arte, mais do que produto, é processo. Então, eu acho que esse é um exemplo, essa experiência da tese do Roberto Todor é justamente uma grande experiência de que quantos jovens passaram por essa experiência? Sei lá, 30? Talvez sejam mais de 30. Não, 80. 80. Esses 80 vivenciaram um processo diferenciado, né? Então, se a gente conseguir voltar a eles 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois e fazer um estudo de impacto disso, qualitativo, subjetivo, vai ser muito legal, muito legal. Da mesma maneira que os 600 que já passaram nos nossos cursos de ciência e arte relatam isso, de que mais importante do que a nota, do que o conceito no final do curso, de estar no histórico escolar, é o processo que eles vivenciaram. E isso faz toda a diferença. Então, Tânia, eu fiz um pouquinho... Posso falar antes também, antes de responder? Porque eu vou tocar nessa mesma coisa. Eu acho também, eu discordo que seja o produto, eu acho que é o processo também. Eu acho que esse processo de mobilização, de toda a preparação que você fez para poder prender a atenção, para poder criar a situação, né? E aí, mais o processo, e aí, claro que teve uma competição, mas seria até bom se tivesse uma cooperação, mais do que isso, entendeu? Um aluno está cooperando do outro também. Mas não teve competição, mas é que a escola quer. A escola sempre induz uma competição. Pelo menos até hoje. Então, a escola antiga, né, Tânia? A escola antiga, né? Não a nossa, que a gente quer montar, né? Nós todos aqui, eu acho que é um pouco isso, né? Posso só fazer uma colocação? Então, assim, a escola freiriana não, né? A escola freiriana não... Meu filho estudou numa escola que era montessoriana, só para vocês terem uma ideia. Cara, era assim, o tempo inteiro colaboração. Não tinha nem prova à escola. Ele ficou tão perdido porque ele via de uma tradicional, né, que tivemos que intervir em alguns momentos. Mas, assim, a competição ela não faz parte da escola obrigatoriamente. Ela faz nessa lógica que a gente está seguindo aí. Mas o que eu queria ressaltar é que esse processo, para cienciar arte, né, e está no manifesto mesmo, como você falou, o processo ele pode ser muito rico. Eu trago até para o campo que eu estou trabalhando. Muitas das vezes, a questão da música, né? A gente tudo pensar como é que ficou a música, como é que ficou... Então, a gente não está preocupado com a estética da música, com o conceito de belo, com essa parte toda. A gente está preocupado com o processo de conscientização da educação em saúde. Então, eu acho que é um pouco essa questão. Eu acho que a maior relevância que vai ficar pro resto da vida são os processos que os alunos passaram. E aí sim, pode ter um produto, mas o produto, eu acho que ele é secundário. Não sei, Roberto, eu estou desfazendo um pouco da sua ideia, assim, mas eu acho que o produto ele pode ser feito sobre outra tecnologia, e várias outras tecnologias vão mudando ao longo do tempo. E o processo que é muito rico. Eu acho que é isso. Eu queria colocar, porque também acontece comigo, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas o fulano está desafinando, o ciclano não sabe bater direito, está fora do ritmo. Mas o processo dele experimentar aquilo que é o rico. É muito claro no caso, por isso que eu quis colocar. Luciana, fala aí. Então, eu sempre trabalho com os alunos, aquela definição ali do Todd Siller, né, de ciência e arte, que é você trabalhar de forma colaborativa para a resolução de problemas concretos. Então, isso é a base para a gente, de todos os trabalhos que a gente propõe, é o trabalho colaborativo para a resolução de problemas concretos. No caso desses produtos, que o Roberto tem muito essa pegada empresarial, não sei se é empresarial, é um pouco diferente da nossa, porque a área dele, a formação dele é diferente da nossa, né?
Então, assim, esses produtos, no final das contas, eles são tecnologias sociais digitais. Eles foram produzidos por eles, com base na realidade deles, né? Utilizando tecnologia digital. Então, eles são tecnologias sociais digitais. Então, assim, na verdade, o objetivo desses produtos é que eles sejam replicados e reaplicados, e que possam ser disseminados, né? Então, e esse processo também, né? O próprio processo de criação, que eles possam multiplicar esse processo de criação para tentar resolver problemas concretos de forma colaborativa na comunidade deles, né? Então, acho que esse é o maior ganho, todo o processo do curso, e saber que isso é uma tecnologia social digital, no final das contas, né? E que isso pode ser realmente pensado como uma tecnologia social e ser reaplicado, replicado, etc., e trabalhado por eles nas comunidades, né? Como uma tecnologia social digital, ela pode ser paga por um patrocinador, sim. Nesse sentido, da mesma maneira que uma tecnologia vacinal pode ser paga por um patrocinador, sim. Uma tecnologia digital social pode ser paga por um patrocinador, porque vai precisar do professor, vai precisar do mediador, vai precisar dos materiais, vai precisar dos equipamentos na escola. Então, não é uma coisa que você vá fazer caridade com ela. Você vai precisar de investimento, entendeu? Você vai precisar de patrocinador. Seja o poder público, seja o poder privado. Seja o que for poder, né? O setor privado. Mas não é que ela não tem um preço, entendeu, Roberto? O meu grilo não é que você não veja o Prodígia como um produto a ser trabalhado mercadologicamente como um produto, mas é pensar que, independente de quantos produtos aqueles alunos vão, de quantos resultados aqueles alunos vão chegar, o processo deles em si é o grande tchan, entendeu? Então, eu acho que isso... Então, a Tânia falou de que seria bom, né? Seria tão bom saber o que eles acharam do processo, e nós fizemos isso. É muito curtinho, quero daqui a 3 anos, 5 anos. Mas 1 ano depois dos cursos, eu consegui juntar 12 jovens na Fiocruz. Aí nós fizemos um passeio no castelo, no Borboletário, etc. E durante 1 hora nós conversamos. E foi lá que 3 jovens se destacaram nos seus comentários, e isso vai constar na tese. Uma chamou a atenção do quanto foi importante o trabalho em grupo para ela, porque ela não foi de Manguinhos, que ela tinha dificuldade, e no Prodígia, com 17 anos de idade, ela se sentiu empoderada no trabalho em grupo. Foi ótimo. A outra foi da história que eu contei, da menina que chorou antes da apresentação dela, lá no Cefet, e quando ela entrou no auditório, ela se apresentou junto com o grupo, e aquilo empoderou ela de forma que, quando ela começou a trabalhar no estágio, ela lembrou desse momento e ela foi embora, profissionalmente. Bom, o terceiro comentário, em termos do que reverberou no jovem, foi uma menina que estudou enfermagem no Cefet, no ensino médio técnico de enfermagem, e ela falou que as aulas de divulgação científica sobre o Aedes e sobre as arboviroses fizeram com que ela tivesse um esclarecimento à frente dos seus colegas quando ela, na graduação, ela começou a estudar infectologia. Então, para mim, foi muito legal. Com o vídeo da Fiocruz, com as coisas que eu aprendi com Tânia e Luciana, com o jogo educacional da roletinha, né, do capítulo 5 do Ciência e Arte, foram artifícios, levar a gaiola do Aedes com a lupa, vocês viram no vídeo, tudo isso fez com que esses jovens tivessem uma outra visão da ciência e, no caso, do Aedes, arbovirose, enfim, foi uma estratégia para fazer divulgação científica. Conseguimos. Gente, eu acho que foi super bom. Acho que a gente tem que encerrar, porque façam 10:50 e as pessoas vão me matar aqui de eu estar aprendendo todo mundo na reunião. Na verdade, não estou aprendendo. Quem precisa sair, sai, né? E quem está mais confortável aqui é o Vicente, que tem 2 horas a menos lá no Acre, mas está aqui com a gente. Né? Então, também é a vantagem da gente poder estar com esse sistema, né, em que o pessoal pode participar. Gente, obrigada. Quarta-feira que vem eu vou ver quem é que não me lembro mais. E mando para vocês já
num cartazinho novo, já com a logo nova, que também foi o Todor que está fazendo desde a primeira reunião, ele está pensando nessa logo. Tá linda, Todor, tá linda. Desde que saiu o nome CAIS, né? que não existia antes, desde que saiu o nome CAIS, ele está pensando nessa logo, mas agora decolou. Tá bom? Obrigada, Todor. Obrigado a todos. Obrigado. Até quarta. Parabéns. Não se esqueçam que amanhã ainda tem Sci-Fi, né? Então, acho que é o último. Se não me engano, acho que é o último. Né? É o último. Vamos lá, aproveitem. Beijo. Tchau. Obrigada, beijos. Obrigado a todos. Valeu. Beijos. Beijo.